Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 21 do livro de Josué relata a designação das cidades e pastagens destinadas aos levitas, conforme o mandamento do Senhor. Como a tribo de Levi não recebeu uma herança territorial como as demais, foi-lhes concedida uma porção especial entre todas as tribos de Israel. Este trecho destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância do serviço sacerdotal no meio do povo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Josué 21 do livro de Josué da Bíblia. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas. 2 em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. 3 Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. 4 A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. 5 Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. 6 Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. 7 Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. 8 Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. 9 Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. 10 foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. 11 Kiriat Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque. 12 Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. 13 Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna. 14 Jatir, Estemoa. 15 Rolon, Debir. 16 em Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. 17 da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba. 18 Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. 19 Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com os seus arredores. 20 Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. 21 Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer. 22 Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 23 Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton. 24 Aijalon e Geit-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 25 Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Geit-Rimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. 26 Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. 27 Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beisterá, cada qual com os seus arredores.
Foram 2 cidades. 28 receberam da tribo de Issacar, Quizion, Daberate. 29 Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 30 receberam da tribo de Asser, Misal, Abidom. 31 Eucate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 32 receberam da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote-dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. 33 Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. 34 Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá. 35 Dimna e Naalau, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 36 da tribo de Ruben, Bizer, Jaza. 37 Quedemote e Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. 38 da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim. 39 Esbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. 40 Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. 41 no total. As cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. 42 Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. 43 Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. 44 O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. 45 De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 21 do livro de Josué trata da distribuição das cidades para os levitas, a tribo separada para o serviço sagrado no tabernáculo. Este capítulo mostra como a promessa de Deus foi cumprida não só na conquista da terra, mas também na organização justa e cuidadosa do povo de Israel. Resumo do texto. Josué 21. Tema central. A tribo de Levi, que não recebeu uma herança territorial como as demais tribos, recebeu 48 cidades espalhadas entre as outras tribos, com áreas de pastagem ao redor, para viverem e cuidarem de seus animais. Quem eram os levitas? Descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Diferente das outras tribos, não receberam uma terra específica como herança, conforme Números 18:20. Tinham a função de servir no tabernáculo, ensinar a lei e interceder pelo povo. Foram divididos em 3 grupos, por seus filhos Coate, Gerson e Merari. Os filhos de Arão, da família de Coate, eram os sacerdotes. Os demais levitas serviam como auxiliares no culto. Explicação do texto por pares. Versículos 1-3. Os levitas pedem o cumprimento da promessa de Deus feita por meio de Moisés, que eles teriam cidades para habitar e pastagens para seus rebanhos. Os líderes israelitas obedecem a essa ordem. Versículos 4-7. A distribuição dos grupos levitas. Grupo: Coate, descendentes de Arão, sacerdotes, número de cidades. 13 tribos de onde vieram: Judá, Simeão e Benjamim. Grupo: Coate, outros, número de cidades. 10 tribos de onde vieram: Efraim, Dan, metade de Manassés. Grupo: Gerson, número de cidades. 13 tribos de onde vieram: Issacar, Asser, Naftali, metade de Manassés, em Bazã. Grupo: Merari, número de cidades. 12 tribos de onde vieram: Ruben, Gade e Zebulon. Versículos 8-40. Listagem detalhada das cidades dadas a cada grupo. Algumas observações importantes. Algumas das cidades designadas também eram cidades de refúgio, como Hebrom, Siquém e Golã. Cada cidade incluía pastagens para sustento. A distribuição foi feita por sorteio, como forma de manter a imparcialidade e obedecer à direção divina. Versículos 41-42. Resumo: 48 cidades foram dadas aos levitas, cada uma com pastagens.
Versículos 43 e 45. Conclusão teológica. Este trecho final resume o propósito e a fidelidade de Deus. Deus deu a terra prometida. Deus concedeu descanso. Nenhum inimigo resistiu. Nenhuma promessa falhou. Esses versículos encerram o bloco histórico da conquista com uma declaração solene de que Deus cumpriu tudo o que havia prometido a Israel. Significado espiritual e lições práticas. Primeira, herança espiritual. Os levitas, embora não recebessem terra como os outros, recebiam provisão em todas as tribos, um sinal de que o serviço a Deus também é sustentado. Segunda, interdependência. Deus fez com que os levitas fossem espalhados entre as outras tribos, simbolizando que o ensino e o cuidado espiritual deveriam estar presentes em toda a nação. Terceira, obediência detalhada. Israel cumpriu exatamente o que Deus havia ordenado por meio de Moisés, um exemplo de obediência que traz bênçãos. Quarta, refúgio e justiça. Algumas cidades levitas eram também cidades de refúgio, mostrando que os que servem a Deus são também chamados a proteger e julgar com justiça. Quinta, fidelidade divina. O capítulo termina com a afirmação de que Deus é fiel em todas as suas promessas. Nada que ele disse falhou, um princípio fundamental da fé bíblica. Para a reflexão. Você tem confiado na fidelidade de Deus mesmo quando ainda não vê o cumprimento de todas as promessas? Seu serviço a Deus é sustentado por confiança de que Ele proverá, como fez com os levitas. Você é uma influência espiritual positiva para sua comunidade, como os levitas deveriam ser. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!